A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos amados, nesta manhã de 8 de agosto de 2016, eu quero relatar em suma o que me aconteceu. Eu tive um sonho e confesso aos irmãos que eu acordei atônito, preocupado com tudo que está e o que está para acontecer na terra. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele ocultou dos sábios, dos entendidos. Por isso, quando eu conto um sonho desse, eu sei que as pessoas às vezes levam para o lado da letra, levam para o lado do conhecimento teológico, e muitos eu sei que acabam não acreditando. Mas amém. Importante que outros vão entender que isso é um sinal, não tem outro termo. Deus, Ele revela quem quer. Como diz no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, Ele dá a quem quer. Até o mais baixo dos homens Ele constitui autoridade. E o que eu quero dizer com isso, igreja? Que nós temos que estar atentos com sinais que relatou o profeta Daniel, o apóstolo João na ilha de Patmos. E eu estava num lugar, estava eu, numa condução, e de repente eu olhei para o lado da montanha, daqui aonde perto eu moro, lá para o lado de Tinguá, aqui, onde tem aqueles montes, e ali eu pude ver. Eu pude ver os cavalos vinham marchando sobre as nuvens, cavalos negros. E o Senhor falava que eram os cavalos do Apocalipse, que já estavam passeando, marchando sobre a terra, né? E eu fiquei preocupado, falei com a minha esposa. Logo depois, eu vi que descia fogo do céu e as torres de alta tensão, elas se queimavam, os fios entravam em curtos, era uma explosão muito grande e as pessoas não acreditavam. E o Senhor me enviou para dentro de uma agência bancária e falou: anuncia que eu estou próximo para arrebatar a minha igreja. Todos esses sinais estão acontecendo, porque os cavalos do Apocalipse, eles já estão marchando sobre a terra, que a gente está vendo na Europa, no Iraque, na Síria. É para a gente somente despertar e entender que Jesus está voltando. Aí, irmãos, eu entrava numa agência de banco, começava a anunciar para as pessoas. Falar: gente, não se apegue às coisas materiais. Tudo bem que vocês tenham os seus compromissos, mas se volte para Cristo. Confesse Jesus como Salvador. As coisas materiais vão passar, vão ficar. Mas a palavra do Senhor é eterna. Ela não volta vazia. E aí, o que aconteceu? Que eu saía daquela agência, depois de ter anunciado a palavra, estava eu, mais 2 pastores conhecidos meus, e a gente vinha andando, e eu olhava para os irmãos, olhava para o céu, falando, como na outra vez eu tinha falado, que eu tinha visto os cavalos, mas as pessoas não acreditavam. E eu olhava para o céu, eu vi uma nuvem de chuva, mas de repente eu olhei bem mais, fixei os olhos, e quando eu fixei os olhos,
eu vi o Senhor Jesus. Sim, o Senhor Jesus. Ele estava nas nuvens. Alabrastu que me nasce, que me dá. Ele estava nas nuvens. E ao lado do Senhor Jesus eu via uma legião de anjos. Eles não tinham asas, esses anjos que eu vi. Eles estavam com roupas de festa. Eles estavam com roupas de festas e com trombetas de ouro sobre as suas mãos. E de repente, eu via quando o braço do Senhor se levantava. E quando os braços do Senhor se levantavam, eu percebia daqui da terra, fixando os olhos no céu, que alguma coisa tremenda ia acontecer. E eu no meu íntimo disse, é o sinal que Jesus recebeu e os anjos também para o arrebatamento. Jesus veio nas nuvens para buscar a sua igreja. E os anjos vão tocar as trombetas. De repente os anjos que estavam ali do lado do Senhor, entre eles ali dialogando, eles param de dialogar e cada um pega sua trombeta, seu instrumento angelical. E eles começam a tocar. E eles começam a tocar. E os salvos, eles começam a sair da terra. Eles começam a se levantar. E de repente eu olhava assim, ia saindo da terra, ia subindo, subindo. Mas ao mesmo tempo preocupado com aqueles que ficaram. E os crentes começavam a subir. E esses pastores que estavam comigo, um subia. E eu falava, o outro não subiu, mas um subiu. Aí eu fui atrás dele. Subindo mesmo, eu conseguia chegar até ele. E nós começávamos a subir para as nuvens. E lá nas nuvens, algo que é mistério de Deus. Eu vi as pessoas interrogando, falando com os anjos. Por que essa pessoa não veio? Mas ela era tão boa. É. Só quem conhece o coração é Deus. Essa não veio porque essa não perdoava. E aquela porque ela não veio? Ela fazia a obra, mas tinha um coração fechado. Poxa, aquela outra não saía dos hospitais, mas guardava ressentimento, tinha ódio do seu irmão. Poxa, aquele irmão fazia tanta missão, pregava tanto nos congressos. É, mas quem conhece os corações é Deus. E ali, a gente estava ali, e de repente, a terra estava um caos. Irmão, o arrebatamento vai acontecer. Jesus vai tirar a sua igreja da terra. Se prepare. Olhe para Jesus. Não faça julgamentos. Não se precipite. O Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que está determinado. A ordem vai ser dada. E temos que estar atentos. Temos que estar com o nosso coração limpo. Porque o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores,
porque eles verão a Deus. No sermão, ele fala das bem-aventuranças. Irmão, era terrível para os que ficavam, mas para os que subiam era só alegria. Que esse sonho que eu tive, que o Espírito Santo mandou falar contigo, talvez você está afastado, um dia esteve no caminho, ou está na igreja, desviado, apostatado da fé. Desperta tu que dorme agora. Nabraste tu que eminácia, porque as trombetas vão soar. E Jesus vai levar a sua igreja. E com um alarido de arcanjo, os anjos tocarão sobre os 4 cantos, dos 4 ventos dessa terra. E no abrir e piscar de olhos, estaremos com o Senhor Jesus nas nuvens. Que Deus possa nos abençoar e que sirva de despertamento. Abra o seu coração para Jesus, para o seu próximo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.